Boa noite, pessoal. Me ouvindo bem aí? Ok. Então, no final da aula passada, a gente falou que o assunto dessa aula de hoje seria fan-out. Quer dizer, nós iríamos começar por fan-out. Então, vamos ver o que é isso. Bom, então o usual é que a saída de um circuito digital seja conectada a várias entradas de outros circuitos digitais. Então, esse termo fan-out representa quantas entradas podem ser conectadas a uma saída de um circuito lógico digital, de forma que se tenha um funcionamento adequado dos circuitos como um todo. Por exemplo, uma porta lógica que tem fan-out igual a 10, ela pode aceitar a conexão de 10 entradas lógicas da mesma família. Ou seja, que tem as mesmas capacidades de corrente de entrada e saída. Veja essa figura aqui, ó. Nós temos aqui essa primeira porta, a saída dela está alimentando entradas de 3 outras portas. Então, se o fan-out dessa porta for 10, significa que com essa saída eu posso alimentar 10 entradas de portas lógicas da mesma tecnologia. Por exemplo, se essa é uma porta da família 74LS, ou seja, TTL Low Scott, eu posso alimentar 10 entradas de portas da mesma família 74LS. Então, para a gente poder calcular o fan-out de um circuito, é necessário conhecer os parâmetros de corrente de nível baixo, o IOL e IIL, e de nível alto, IOH e IIH. Calcula-se, então, o fan-out de nível baixo e o fan-out de nível alto. E usa-se o menor valor obtido entre os dois. Então, o que é o fan-out de nível baixo? É o IOL dividido pelo IIL. O que é o IOL? Corrente de saída em nível baixo
dividido pela corrente de entrada em nível baixo. Então vamos lá. Olha, quando essa porta aqui está em nível baixo, a saída dela está em nível baixo, ela vai absorver a corrente da entrada dessa porta ou das outras portas. E quando em nível baixo, essas entradas vão fornecer corrente para a saída dessa aqui, ó. Tá? Já o fan-out de nível alto é o IOH dividido pelo IIH. Tá? O que é isso? Corrente de saída de nível alto dividida por corrente de entrada de nível alto. Então, nesse caso aqui, ó, se essa porta está fornecendo corrente, ela está em nível alto. Né? Essa aqui está recebendo corrente, tá? Porque o nível aplicado na entrada é alto. Então, ela vai receber corrente. Isso aí eu falei na aula passada. Tá? Eu mostrei quando é que a porta fornecia corrente e quando ela absorvia corrente, tanto na entrada quanto na saída. Parâmetros de alimentação do circuito integrado. Os circuitos integrados, eles necessitam ser alimentados por uma tensão, para que eles funcionem, né? Então, eles vão consumir uma corrente quando eles estão em operação. Tá? Essa corrente, ela varia ao longo dessa operação, tá? Mas ela vai ter um valor médio. Então, na figura que nós vamos ver na sequência, nós vamos ver que alguns pinos do circuito integrado são utilizados como entrada e saídas, e que estão à esquerda e à direita outros pinos que são utilizados para a alimentação do CI, que fica acima e abaixo. Então, vamos ver essa figura. Bom, então aqui nós temos dois circuitos integrados, onde nós vemos aqui, ó, um pino identificado como mais VCC, outro identificado como GND. Tá? Então, o que é isso? O mais VCC é o positivo da alimentação, o GND é o referencial, potencial zero, é o terra do circuito. Né? Então, é alimentado com uma tensão positiva em relação ao terra, né? Que é o GND. Então, aqui nós temos duas situações diferentes para o mesmo CI. Tá? Uma situação onde todas as saídas vão para nível 1 e uma outra situação onde todas as saídas vão para nível 0.
Então, o mais VCC, também representado como VCC ou VDD, é o valor da tensão positiva de corrente contínua que alimenta o CI. Então, normalmente, quando o CI ele é de tecnologia TTL, esse positivo da alimentação é identificado como VCC. Quando ele é de tecnologia CMOS, é identificado como VDD. Mas, às vezes, independente da tecnologia, um fabricante prefere uma ou outra denominação. Tá? Então, VCC ou VDD é o pino que se conecta o positivo da fonte de alimentação de corrente contínua, que normalmente é utilizada a cor vermelha para identificar esse polo positivo. Nem sempre, mas na maioria dos casos, sim. Se usa vermelho para identificar o positivo, preto para identificar o negativo, tá? Ou azul. Né? Mas, quando a alimentação não é fornecida por fonte simétrica, que é o caso da maioria dos CIs digitais, dos circuitos digitais, você tem uma tensão positiva em relação à Terra. Então, essa tensão ela pode ser fixa ou pode variar dependendo da família lógica. Por exemplo, nós temos os CIs de tecnologia TTL e muitos microcontroladores utilizam uma tensão VCC ou VDD de mais 5 volts. Outros utilizam de mais 3,3. Já tem algumas tecnologias, como a CMOS, por exemplo, onde esse valor do VDD pode ir de mais 3 até mais 18 volts. Bom, quando a alimentação é, por exemplo, mais 5 volts, não significa que ele só vai funcionar com 5 volts cravadinho, não. Tá? Normalmente tem uma tolerância aí de 10%, mais ou menos 10%. Então, se ele foi feito para ser alimentado por mais 5, dá para funcionar bem com de mais 4,5 até mais 5,5, mas no máximo. Então, abaixo de 4,5, o fabricante já não garante que ele vai funcionar bem, e nem acima de 5,5. GND vem do inglês ground, que significa terra. Né? É a referência do circuito integrado. É o pino ao qual se aplica uma tensão de 0 volts. Então, simboliza o pino que conecta o borne neutro de uma fonte de alimentação de corrente contínua, que possui a cor preta por padrão, mas muitas vezes se utiliza a cor verde também, tá? Para identificar esse terra como verde. Em instalações elétricas prediais, o terra é verde, tá? Mas quando se trata de alimentação contínua, normalmente se utiliza a cor preta ou azul.
Bom, o outro termo é o ICCH, corrente de alimentação em nível lógico alto. É o valor de corrente que o circuito consome quando todas as suas saídas estão em nível lógico 1, nível lógico alto. Hoje nós temos o ICCL, corrente de alimentação em nível lógico baixo. É o valor da corrente que o circuito consome quando todas as suas saídas estão em nível lógico zero, ou seja, nível lógico baixo. Isso vale para CIs de portas lógicas, vale para CIs contendo flip-flops, vale para microcontroladores. ICC, também é representado como IDD, é a corrente média de alimentação. É o valor de corrente que o circuito consome quando todas as suas saídas estão em nível lógico baixo na metade do tempo e em nível lógico alto durante a outra metade do tempo. É uma média, né, entre as correntes ICCH e ICCL. E pode ser calculado dessa forma aqui, ó. ICC igual a ICCH mais ICCL dividido por 2. É uma média aritmética simples de dois valores. Atraso de propagação. O que é isso? Um sinal digital ele consiste em dois níveis lógicos, né? Alto e baixo, né? Alto é 1, baixo é 0, né? Em algum momento, conforme a aplicação, o nível alto muda para nível baixo, depois, em outro momento, muda de nível baixo para nível alto. Essa mudança se chama transição. Se você acompanhar com um osciloscópio ou com um analisador lógico, os estados nas entradas e nas saídas dos circuitos lógicos, você vai ver que a mudança que ocorre não é instantânea. Exige um tempo de transição. Isso aí só dá para você ver quando você tem comutação em alta frequência. Em baixa frequência, você nem consegue perceber esse atraso, né? Então, esse tempo de transição, que uma saída demora para responder a uma mudança na entrada, é chamada de atraso. Atraso de propagação ou delay.
O ideal seria que a transição ela acontecesse no intervalo de tempo ΔT igual a zero, né? Mas, tanto na entrada quanto na saída, essa variação do estado baixo para o estado alto, ou do estado alto para o estado baixo, não ocorre instantaneamente. Tem um intervalo de tempo. Então, esse tempo TPLH é o tempo para mudar de nível baixo para nível alto. E o TPHL para mudar de nível alto para nível baixo. Então, isso é aquilo que eu falei agora há pouco, né? O que é o TPLH e o TPHL. Então, esses dois tempos, normalmente eles são iguais para o mesmo circuito integrado, mas também pode ser diferentes, né? Usa-se, nesse caso, um maior tempo para caracterizar o CI. Quanto menor é o valor do tempo de atraso, a transição será mais rápida, o que é bom. Então, por exemplo, um circuito com TPLH de 15 nanosegundos é melhor e mais rápido do que se ele tivesse esse mesmo parâmetro de 30 nanosegundos. Saída coletor aberto. Alguns circuitos integrados possuem uma saída em coletor aberto. Isso significa que é necessário conectar um resistor de pull-up entre o pin de saída e a tensão de alimentação mais VCC, se você quiser ter disponível ali os dois níveis lógicos, 0 e 1. Tá? Então, dessa forma, garante que diferentes portas lógicas utilizem um valor de tensão de nível lógico comum e as suas saídas possam ser interligadas. A desvantagem é que circuitos integrados nessa configuração, eles operam com menor velocidade, ou seja, possuem um atraso de propagação maior. Somente esquematizando as saídas para vocês entenderem o que é coletor aberto e o que não é coletor aberto. Isso é muito utilizado na família TTL e utilizado em alguns pinos de microcontroladores. Bom, deixe-me encontrar um diagrama interno de uma saída coletor aberto e uma saída convencional.
Isso aqui é o diagrama interno de uma porta NAND de duas entradas na tecnologia TTL, saída Totem Pool. Totem Pool, você tem dois transistores na saída. Quando um está no corte, o outro está saturado e vice-versa. Essa aí não é coletor aberto. Só estou mostrando essa e vou colocar de coletor aberto do lado para vocês entenderem. Aqui, ó, nós temos uma porta. Isso aqui é uma porta NAND de duas entradas, e essa aqui também é uma porta NAND de duas entradas. Só que na saída, esse transistor aqui, ó, de cima, não existe ele, nem esse de outro aqui, ó. Só existe um transistor aqui, ó. Por que chama coletor aberto? Porque o coletor dele não está ligado em nada internamente dentro do CI. Qualquer coisa que você vai ligar aqui, você vai ligar por fora, tá? Isso aí tem muita utilidade. Por exemplo, se você se você quer, por exemplo, só chavear uma carga aqui, ligando ou desligando essa carga, por exemplo, se você ligar entre esse P e o Q aqui, ó, o P que é o positivo da alimentação e o Q aqui, um resistor, por exemplo, quando esse transistor T3 estiver saturado, que vai ser quando a saída aqui for zero, é que esse resistor vai receber alimentação. Quando ele estiver no corte, o resistor não vai receber alimentação, né? Vai estar com tensão zero. Então, esse tipo aqui é chamado totem pole. Ó, totem pole ou vou ter aqui. Totem pole e esse aqui, coletor aberto ou open collector. Se você for traduzir totem pole para o português, é poste de totem. Os totens, que os indígenas da América do Norte esculpiam aquelas cabeças uma em cima da outra nos postes, isso era chamado de totem pole, ou poste de totem. Alguém olhou para um transistor em cima do outro aqui, principalmente quando o transistor está, quando ele é usado com aquele símbolo que tem aquele círculo, ficava aparecendo uma cabeça em cima da outra aí. Por isso deram esse nome aí. Totem pole. Então, esse aqui é totem pole, esse aqui é coletor aberto. Ok? Saída tri-state. Normalmente, as saídas do CIs, elas possuem dois estados, alto ou baixo. Um circuito integrado com saída tri-state, ele possui uma saída de três estados, um alto, um baixo ou de alta impedância, tá? Como se estivesse desligado ou aberto. Então, esses CIs,
que são do tipo tri-state, eles possuem um pino de controle denominado habilitação. Tá? Isso aí é muito útil quando se deseja desligar uma saída de um barramento, por exemplo. Aí, quando você não quer que essa saída esteja conectada a um barramento para não fornecer corrente nem absorver corrente do barramento, então você utiliza o tri-state. Nós já falamos muito de TTL aqui. Né? TTL significa transistor logic, né? Ou lógica do transistor. Tá? Essa família ela trabalha com tensão de alimentação típica de 5 volts positivo em corrente contínua em relação ao terra. Né? Então, os níveis lógicos 1, que é o alto, e o 0, que é baixo, são compreendidos dentro de uma faixa de tensão. Então, na primeira aula eu falei sobre isso, né? Não, foi na segunda aula. Então, até mostrei um gráfico logo no início da aula que falava desses níveis. Mas agora vamos ver com um pouquinho mais de detalhes, né? Bom, o que é isso? Olha, como nível de entrada é reconhecido como nível baixo tensões entre 0 e 0,8 volts. É reconhecido como nível alto de entrada tensões de 2 a 5 volts. Tudo isso aqui tem valor positivo em relação ao terra. Hein? Já na saída é um pouquinho diferente. Então, para ser reconhecido como nível zero, a tensão vai estar entre 0,3 e 0,5 volts, ou menor do que 0,5 volts. Você pode dizer que uma saída está em nível lógico zero se a tensão for igual ou menor que 0,5. Tá? E é tida como nível alto se ela estiver de 2,4 até 5 volts. Isso aí para TTL, que é uma das famílias lógicas. E até circuitos integrados que não são da família TTL, muitas vezes utilizam o padrão TTL para reconhecimento de níveis lógicos. Por exemplo, os PICs alimentados por 5 volts trabalham com níveis TTL. O que eles reconhecem como nível lógico são níveis TTL. Bom, observa aqui que existe uma faixa aqui acima de 0,8 e abaixo de 2 volts, que é nível indeterminado ou nível proibido. Tensões maiores que 0,8 e menores que 2 volts não são reconhecidas como 0 nem como 1
por uma entrada de circuito integrado TTL. Tá? Isso aí vai valer também para os pinos digitais dos microcontroladores que nós vamos trabalhar com eles. Então, se o circuito integrado TTL estiver entregando na sua saída uma tensão maior que meio e menor que 2,4, isso também não é nenhum nível lógico válido. Mas o que acontece, professor? Deixa de funcionar? Repete sua pergunta, por favor, que meu áudio estava baixo aqui. Se a corrente, se a tensão ficar entre esses intervalos, o circuito não funciona? Não, ele vai dar algum erro lógico. Tá? Algum bit vai ser interpretado errado. Pode ser que eles, quando ele deveria ser 1, vai ser interpretado como 0, ou vice-versa. Tá? Isso aí vai provocar erro. Os circuitos integrados, TTL, eles foram inicialmente desenvolvidos pela empresa Texas Instruments. E a codificação deles começa com o número 54 ou 74. Os mais comuns são os da série 74, e eles possuem variação quanto ao consumo e velocidade do circuito integrado. Nós vamos descrever na sequência. Raramente você vai encontrar algum circuito integrado da família TTL começando com o 54. Por quê? Porque 54 é para aplicações militares. Tá? Nas aplicações civis, você só vai encontrar os CIs começando com 74. Eles têm a mesma pinagem, a mesma função que você tem no 54, você tem no 74. A diferença é que o 74 é projetado para operar em condições muito mais severas, de temperaturas aí de menos 70 graus Celsius até mais 150 graus Celsius, coisas desse tipo. Tá? Para operar, por exemplo, em satélites, onde a temperatura no espaço varia demais, né? Então, o primeiro TTL é o TTL padrão ou TTL standard, sem nenhuma letra. Foi a primeira família desenvolvida dessa tecnologia. Ele possui 10 nanosegundos de atraso e um consumo de 10 miliwatts de potência por porta. Tá? Isso aqui é por porta. Tá? Dá um exemplo para vocês. Vocês já fizeram eletrônica digital, né? Vocês devem ter trabalhado lá com 7400, 7408, né? Então, dando alguns exemplos. Temos dois exemplos. 7400. Tá? 7400. O que é o CI 7400? Ele é um circuito integrado que tem 4 portas NAND dentro dele. Né?
Outro exemplo, 7408. 7408, ele tem 4 portas END. Esse aqui é NAND e esse aqui é AND, certo? Depois vem o 74L, que é de baixo consumo, proporciona um consumo de 1 miliwatt por porta, mas ele é mais lento, ou seja, um tempo de atraso de 33 nanosegundos. Olha, já é mais de 3 vezes o tempo de atraso desse aqui, ó. Ele tem a vantagem de maior consumo, mas tem a desvantagem de ser mais lento, tá? Exemplo, 74L00 e 74L08, onde esse L aqui que aparece no meio é para identificar que ele é da família 74 low, L de low, de baixo consumo. Bom, aí vem o 74H. Veja que todos são TTL, mas TTL é dividido em subfamílias, tá? Aí o 74H, ele é H de high, alta velocidade, que ele proporciona um atraso de 6 nanosegundos. Olha, o atraso dele é pequeno, tá? Menor que esse aqui, ó, tá? Mas o consumo dele já é maior, é da ordem de 22 miliwatts. Ó, bem maior que esse aqui, tá? E pouco mais do dobro do primeiro e 22 vezes o segundo, tá? Então, ele é de alto consumo. Quando o consumo não é problema, aí você pode utilizá-lo tranquilamente, se você precisar de uma maior velocidade. Ou seja, você pode trabalhar com maiores frequências de clock. Exemplo, eu estou usando o 00 e 08 para todos, né? Mas isso aí vale para qualquer circuito integrado da família TTL. Tá? Eu estou usando esses dois só para manter o mesmo padrão de exemplo aí. Então, aí seria o 74H00 e o 74H08. Aí vem a família 74S. 74S, onde esse S é de Scott. Esse Scott é porque ele utiliza diodos e transistores de Scott que eles comutam com uma tensão de junção menor, bem menor do que aquele 0,7, que é o normal para vencer a barreira de potencial do silício.
né? Aquilo que você estudar lá na eletrônica analógica. Bom, essa tecnologia Scott proporciona um tempo de atraso menor do que esse aqui, ó, 3 nanosegundos comparado com 6, caiu para metade, né? Então, ele utiliza diodos Scott nas entradas, né? E o consumo dele é de 20 miliwatt. Melhorou um pouquinho o consumo em relação a esse aqui, né? Mas já a velocidade de propagação melhorou bastante. Velocidade de propagação é inversamente proporcional ao tempo de atraso. Então, agora seria o 74S00 e o 74S08. Aí vem a família 74LS, baixo consumo Scott, ou low Scott. É uma combinação da baixa potência com boa velocidade, sendo 2 miliwatts de consumo típico por porta e 10 nanosegundos de atraso. Olha aqui, ó. O atraso dele deu o mesmo do 74 padrão, ou 74 standard, mas com um consumo 5 vezes menor, né? Olha, uma porta TTL standard consome 10 miliwatts em média, e já a LS é 2 miliwatts em média. Então, aqui você ganha na redução do consumo. Aí nós vamos ter o 74LS00 e 74LS08, para citar só dois exemplos, né? Tem uma infinidade de circuitos integrados da família TTL, então estou pegando só dois exemplos. Essa família 74LS é a mais utilizada, tá? Porque ela é barata, tem um consumo reduzido. O TTL Standard praticamente foi abandonado. Bom, agora vem a família 74AS. É o Scott avançado, ou Advanced Scott. É uma evolução dessa versão anterior aqui, com consumo de 8 miliwatts e atraso de apenas 1,7 nanosegundo. Ou seja, piorou o consumo, mas melhorou a rapidez, né? Tá? Mas não é um consumo, ainda é um consumo menor do que o TTL padrão, que era de 10 miliwatts. Tá? Então, os 6 TTL dessa tecnologia, né, você vai encontrar com as letras A e S no meio aí, né? Então, exemplo, 74
AS00 e 74 AS08. E, por último, o 74ALS, é o Advanced Low Scott. É o Scott avançado de baixo consumo. É uma evolução dessa versão aqui, tá? Onde se consegue baixar o consumo para 8 miliwatts, mas o tempo de atraso sobe um pouquinho, mais do que dobra, né? Então, essa tecnologia aqui ela está caindo de preço e a tendência é que quando ela tiver preço a preço com essa aqui desapareça. Tá? Por quê? Ó, consumo de 1,2 miliwatts contra 2 miliwatts, atraso de 4 nanosegundos contra 10 nanosegundos dessa aqui. Então, a tendência é que ela desapareça. Mas essa aqui ainda é mais cara. Não sei por quanto tempo. O fanart do CIS-TTL, ele é dado pela relação de capacidade de corrente de saída pelo consumo de corrente de entrada em nível alto e em nível baixo, prevalecendo o menor entre as duas relações. Então, se você faz o cálculo, por exemplo, nível alto, suponhamos que deu 12 e em nível baixo deu 10, você vai ficar com o 10. Você vai pegar o menor deles. Aquele cálculo que a gente viu no início da aula, né, quando a gente estava falando de fan-out. Então, quando a gente vai utilizar na prática o circuito integrado de uma porta lógica TTL, é importante a gente tomar alguns cuidados. Nem sempre é necessário utilizar todas as portas de um CI ou mesmo todas as entradas de uma porta lógica. Então, quando uma entrada está desconectada, aberta, você diz que ela está flutuando.
Então, por padrão, o TTL ele entende uma entrada desconectada como nível lógico 1. Se você deixar um pino de um circuito integrado TTL desconectado, ele vai entender que ali tem um nível lógico 1, nível alto. Mas pode ser que não seja isso que você quer. Mas ainda tem um outro problema. Se o circuito no qual está essa porta lógica tiver um ambiente de muita interferência eletromagnética, esse pino desconectado, ele pode, por indução eletromagnética, ele pode sofrer variação no nível de tensão e dar algum tipo de erro lógico. Então, não é uma boa prática deixar um pino TTL desconectado, nem pino de nenhum tipo de circuito digital desconectado. Tá? Bom, e aí você tem algumas saídas para isso. Né? Por exemplo, então você pode conectar a entrada não utilizada ao mais VCC por meio de um resistor limitador de corrente, tá? Ou até direto mesmo, mas não é bom conectar direto, porque se aquela porta der um defeito, por exemplo, ela entrar em curto, ou ela estiver drenando corrente, ela vai solicitar uma corrente da fonte de alimentação desnecessariamente. Então, você pode colocar um resistor de pull-up. Quem já fez eletrônica digital deve se lembrar o que é um resistor de pull-up, né? Lembram disso? Resistor de pull-up? Sim ou não? Responde aí. Não. Tá. Então vamos ver o que é esse danado desse resistor de pull-up. Então, por exemplo, se você está usando duas entradas e uma está desconectada, ela está flutuando aqui, isso pode dar algum erro lógico. Em algum momento, ela pode assumir um valor zero e vai dar erro nessa lógica aqui de saída. O que é o resistor de pull-up? O resistor de pull-up é um resistor ligado de um pino que você deseja colocar em nível alto, você liga ele no mais 5, na alimentação. Então, isso aqui é um resistor de pull-up. Ok? Então, se eu consigo escrever aqui. Você pode encontrar
pull-up, emendado ou separado. Assim. Pull é puxar, né? Up para cima, né? Então é puxar para o nível alto. Então esse camaradinha é o resistor de pull-up. Bom, outra alternativa que você teria seria juntar aquela entrada que ficaria desconectada com uma outra entrada que está sendo utilizada, né? Então, está aqui, ó. Bom, pode ser que você precisasse que essa entrada que você não vai usar ficasse em nível zero, né? Por exemplo, se fosse o caso de você estar utilizando porta OR ou NOR aqui, né? Aí você, em vez de ligá-la através de um resistor de pull-up ao mais 5, você ia ligar através de um resistor ao terra. Nesse caso, só muda de nome. Seria resistor de pull-down. Se aqui, ao invés de ser mais 5 fosse o terra, o resistor seria de pull-down. Puxa para baixo. Então, outro cuidado importante na implementação prática de circuitos integrados é com relação aos possíveis transientes de corrente e de tensão que podem causar falhas no funcionamento do CI. Mas eles podem ser evitados com o desacoplamento da fonte de alimentação, conectando-se ao pino de VCC um capacitor cerâmico, tipicamente de 100 nanofarads, que vai desacoplar transientes de alta frequência em paralelo com o capacitor eletrolítico de 10 microfarads, que irá desacoplar transientes de baixa frequência, conforme que é ilustrado na próxima figura aí. Então, é imprescindível que esses capacitores estejam conectados bem próximos fisicamente aos pinos de VCC para minimizar a indutância em série. Então, isso aqui, ó. Você liga do VCC para um GND de um circuito integrado, um capacitor cerâmico de 100 nanofarads em paralelo com um capacitor eletrolítico de 10 microfarads. Tá? Isso aí para desacoplar transitórios de alta e de baixa frequência. Esse aqui vai desacoplar os transitórios de alta frequência e esse aqui vai desacoplar os de baixa. Aí você pode estar perguntando, mas espera aí, por que um para alta, outro para baixa? Esse capacitor aqui tem uma capacitância muito pequena comparada com a desse aqui, né? Então, esse aqui sozinho deveria dar conta de desacoplar altas e baixas frequências. Só tem um problema. O capacitor eletrolítico, como as placas dele são enroladas em várias
é numa forma de espiral, né? Muitas voltas dessa espiral, então ele acaba tendo uma indutância elevada. E essa indutância, embora seja desprezível em baixa frequência, nas altas frequências, aí ele atua mais como um indutor do que como um capacitor. Tá? Já os capacitores cerâmicos, eles têm baixa indutância, porque as placas deles são enroladas também em espiral, mas com poucas voltas, ou então no formato de, de dois discos isolados por um dielétrico, se ele for de capacitância muito pequena. Né? Então, esse aqui tem alta capacitância, mas também tem alta indutância. Esse tem baixa capacitância e baixa indutância. Parece um pouco estranho você falar de indutância de capacitor, né? Mas ela existe. Da mesma forma que existe também capacitância de indutor, chamada capacitância parasita de indutor. Bom, nosso tempo está quase acabando, então, para a próxima aula, que é amanhã, próxima aula, nós vamos ver a família lógica CMOS. CMOS. Hoje não dá tempo de a gente falar dela, então nós vamos parar por aqui. Eu já vou colocar esse material para vocês lá no Moodle. Tá? Daqui a alguns minutos você já vai estar lá. Tá? Bom, deixa eu encerrar a gravação aqui.